Essa parábola, ela é simplesmente divina. Ela é maravilhosa, porque é tão repleta de ensinamentos para nós, né, que se a gente atentar para eles, vai enriquecer muito a nossa vida através de uma conduta mais reta, né, de uma conduta mais amorosa. E porque ela fala, entre tantas coisas, vamos citar algumas, como por exemplo, é claro que ela fala de amor, é claro que ela fala de compaixão, de perdão, ela fala da lei de causa e efeito, ela fala de livre-arbítrio, ela fala de família, fala de paternidade, fala de Deus, olha só, fala de um monte de coisa, não é verdade? Mas assim, eu digo, quando eu pergunto, quem conhece essa parábola? Então, geralmente, eu fico imaginando que as pessoas dizem que conhecem, assim como eu também conheci um dia antes de me aprofundar um pouquinho mais. Que quando a gente se aprofunda mais, que a gente vai perceber nuances que a gente não tinha percebido. Então, tá. Então, vamos voltar um pouquinho lá na época de Jesus, né? Que a gente visualiza ele, o mestre, andando, né, naquele solo seco, árido, com aquelas túnicas que arrastavam no chão, com as suas sandálias, e a gente vai percebendo quantas pessoas se acotovelavam ao redor dele para ouvir o que ele falava. Um povo sofrido que queria algo para esquentar, para acalentar os corações, para trazer uma nova motivação, um novo sentido para a vida, né? Nem sempre só a cura, o desejo da cura física, que através dos milagres de Jesus, a gente sabe o quanto aconteceu. E Jesus, ele conhecia as pessoas, né, os seus irmãos naquela época, assim como hoje ele nos conhece. E Jesus nos conhece de uma forma tão profunda, que a gente pode dizer assim, ele não tem uma intuição. Então, naquele momento, quando a gente estava, há poucos segundos, tentando imaginar o mestre ali ao redor, cercado por aquelas pessoas que estavam ávidas por ouvir o que ele iria dizer, ele já sabia, ele conhecia, não por intuição, mas algo que era inerente a ele. E a gente pode entender isso, que era uma coisa tão normal, vinda do mestre, o fato dele saber o que ia na alma, no coração e no pensamento das pessoas que estavam à volta dele. Claro, devido à sua situação angelical, né? O seu estágio crístico, né? Já estava num patamar onde, olhar para a gente, ele via tudo o que se passava conosco. E ali, naquele momento, não era diferente. E por que a gente está falando isso? Porque as pessoas ao redor dele eram de todos os tipos, né? Pecadores, cobradores de impostos, meretrizes, e pessoas que, diante dos judeus, doutores da lei, dos fariseus, eram pessoas de má vida. E não foi uma vez, não foram duas, muitas vezes aqueles doutores da lei, ali ao redor de Jesus, eles criticavam o mestre. E sempre cochichavam e reclamavam, dizendo, olha, ele convive, né? Ele fala, ele recebe pessoas de má vida ao seu redor. E os judeus não aceitavam isso com naturalidade. E como eu disse, Jesus, que já sabia tudo, que ia nos nossos corações, nos corações daquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, ele não precisava de muita coisa para dar uma resposta. E naquele momento, qual foi a resposta de Jesus? Ele propôs 3 parábolas, né? E a primeira parábola que ele cita é a parábola da dracma perdida. Conta de uma mulher que, tendo 10 moedas, 10 dracmas, que era a moeda grega da época, ela perdeu uma. E ela procurou tanto aquela moeda que era importante para ela. E quando encontrou a moeda perdida, ela se reuniu com as amigas, ela festejou, ela contou para todo mundo que tinha encontrado a moeda que ela tinha perdido. Era importante para ela.
Mas Jesus, ele deve ter pensado assim, né? Que aquela parábola não tinha sido eficiente dentro do objetivo a que ele se propunha ali, para aqueles fariseus, para aqueles doutores da lei que estavam ali. Então ele propôs a segunda parábola, que é a parábola da ovelha desgarrada. Já ouviram? Então, essa parábola conta de um pastor que estava, né, com o seu rebanho, e eis que uma ovelha se desgarra do rebanho. E ele não hesita. Ele deixa 99 ovelhas ali e vai em busca daquela ovelha desgarrada. O que será que teria passado na mente daquele pastor, ao imaginar que uma das suas queridas ovelhas ficaria perdida à noite, sem alimento, sozinha, à mercê, né, dos cachorros selvagens, de outros animais mais perigosos? É lógico que ele se condoeu e ele foi atrás dessa ovelha. Encontrou-a e trouxe de volta. E fez uma festa. Contou aos amigos, quis comemorar, porque tinha encontrado aquela ovelha que havia se desgarrado do seu rebanho. E nós vamos imaginar o que ia no coração dele ao saber as dificuldades que a sua ovelha iria passar perdida, sozinha. Nós entendemos e cremos que aquelas pessoas, aqueles doutores da lei, tenham entendido, mas talvez não tão profundamente. Ai, Jesus, que já sabia de tudo, que ele não precisava nem olhar, não era intuição, não era premonição, era dele, é dele nos conhecer. Aí, eu creio, né? São assim grifos meus, né? Que ele deva ter pensado assim. Ainda não deu certo. Eu acho que eu tenho que pegar pesado. Ele queria se fazer entender. Aí ele falou, pronto. Grifos meus, hein? E ele propôs a terceira parábola. A parábola do filho pródigo. Vocês conhecem? Eu perguntei isso agora mesmo, não perguntei? Então, é que acho que vocês responderam tão baixinho, e é que está frio, né? E pouquinho que acho que eu não memorizei. Mas eu creio assim, como eu disse, a forma como eu conhecia essa parábola há um tempo atrás. Porque a gente, como católico, que eu era, a gente ouve falar em algum momento. E quem fosse evangélico também, da mesma forma, ouve falar. E eu vou expor como essa parábola se apresentava para mim. Mas antes, como assim o nosso conhecimento da parábola ele é tão... Eita, estou achando um papel meu aqui, gente. Eu quero ler essa parábola, se vocês me permitem, tá? Para que a gente... acho que eu achei. Ah, não, ainda não. É muito papel, sabe? Ah, está aqui. Eu estou procurando ali e está aqui. Desculpa. Então, assim, ela é um pouquinho grande. Eu acho até que ela é uma das maiores parábolas, né, que a gente pode encontrar, que Jesus trouxe. Mas a leitura dela vale a pena para a gente poder perceber e sentir com emoção a situação vivida por aqueles filhos, né, pelo filho pródigo. Tá? Então, tem um minutinho de paciência para ouvir essa leitura. Diz assim, ó. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Passados alguns dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um lugar distante para viver sua vida como achava que deveria viver. E lá, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo o que possuía, sobreveio uma grande fome nessa região, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi se agregar a um homem daquele lugar, e este o mandou para seu campo para cuidar dos porcos.
Ali ele queria matar a fome com a lavagem que os suínos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi ao encontro de seu pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Peguem um novilho cevado e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi enganado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou um novilho cevado. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar em casa. O pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E aí? Gostaram? É tocante, não é verdade? Mas a gente ouve, e assim, parece tão simples, não é? E como eu estava dizendo agora mesmo, o que essa parábola era para mim algum tempo atrás, era a parábola do filho pródigo, como é o título. Daquele moço que abandonou a casa, que perdeu tudo que o pai tinha deixado para ele, a sua parte da herança. Né? Aquele moço ingrato, que saiu para a vida, que resolveu curtir o mundo, os prazeres que o mundo podia proporcionar a ele, de todas as formas, festas, orgias, passeios, até perder tudo que o pai tinha lhe dado. E deixou em casa aquele pai bondoso, que cuidou dele até aquele momento, que lhe dava um teto, que lhe dava de comer. E aí a gente pensava assim, aí ele perdeu tudo e teve que voltar? Bem feito. A gente não pensaria isso? Bem feito, quem mandou perder tudo? Quem mandou sair da casa do pai e abandonar lá o velho daquele jeito? Esse, confesso que era o meu pensamento, não de uma forma assim incisiva, mas algo que passa pela cabeça, sabe, inocentemente. Assim, é certo que nos dias de hoje ninguém pensa assim, concorda? Nós seríamos diferentes, não é mesmo? Entre aspas, né? Mas assim, o pensamento nosso é esse. Daquele moço que realmente desperdiçou tudo que o pai tinha dado para ele, a parte da herança. Como que é? Eu sei, não vamos falar isso aqui no microfone, né? Mas assim, mas é isso mesmo, né? Então, e a gente fica assim maldizendo, né, criticando ele. Mas vamos analisar, gente, porque a gente está querendo demonstrar que a parábola ela acabaria aí. É ou não é? Vocês concordam? É a parábola daquele moço que fez isso. E a gente não atenta que a parábola tem 3 personagens. E que Jesus, como eu já disse outras vezes aqui, eu tenho certeza, ele não fala nada, nenhuma vírgula, nenhum ponto a mais, assim, à toa.
Tudo tem sentido, tudo tem uma causa. Nas entrelinhas do que Jesus fala, sempre tem uma mensagem, sempre tem um aviso, sempre tem presta atenção para a gente. E nessa não é diferente. Imagina que ia ter lá aquele filho mais velho, né, que ficou em casa, né, o pai ali, e tudo isso sem nenhuma serventia? É claro que não. E ele nos mostra que quando aquele filho mais novo foi embora de casa, né, e ele perdeu tudo, e ele se viu só, sem alimentos, sem trabalho, ele não pensou em nenhum segundo em guardar um pouquinho do dinheiro, ou em fazer com que aquele dinheiro aumentasse um pouquinho através do trabalho. Não é? Ele não pensou em nada disso. Né? Realmente ele foi, assim, distraído. Aí, de repente, com a fome que se abateu naquela região, ele teve que ir trabalhar com alguém, com um senhor, que colocou ele para trabalhar cuidando dos porcos. O que tem de mais? É um trabalho tão digno, não é verdade? Só que para eles, para os judeus naquela época, os porcos eram animais imundos. Sabe? E isso vem, quem quiser se aprofundar, lá no livro chamado Levíticos, do Pentateuco Mosaico, vai encontrar, né, uma relação que não só o porco era um animal imundo, mas outros também. E tinha lá os seus motivos e eram apresentados lá. E ele foi justamente colocado para trabalhar com os porcos. Né? Tanto era essa coisa desses animais serem algo tão horrível para os judeus, que tem aquela passagem que Jesus expulsa os demônios e permite que eles apenas fiquem na piara de porcos. Então, para eles era a pior coisa, ele foi trabalhar lá, no meio dos porcos. E ele comia, né, daquela lavagem, mas fala-se que ele não se saciava. Por que ele não saciava? Porque ele foi percebendo que o que atormentava ele não era a fome do corpo físico só, mas algo dentro dele não estava certo. Ele começou a perceber que alguma coisa não estava legal, que ele tinha feito alguma coisa que estava errada. E ele começou a pensar, e foi naquele momento que ele caiu em si, que ele se deu conta que lá com o pai dele, os outros trabalhadores tinham casa, comida, alimento, né, teto, e que ele abandonou tudo aquilo. Que ele estava sofrendo por sua própria escolha. E ele ficou arrependido, gente. No momento que ele pensa isso, no momento que ele conclui isso, ele dá um fim, um basta na sua queda. E ele começa uma ascensão espiritual. Não só porque ele caiu em si. Ele se tocou, ele percebeu, então agora ele deu um fim, um basta naquela descida dele para o fundo do poço e começou a ascender moralmente. Mas ele estava tendo a humildade. Ele estava entrando em ação quando ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Com que coragem nós, numa situação dessas, voltaríamos? Quanta humildade precisa para voltar? E quanto de confiança precisa ter naquele pai que lá ficou? Porque ele poderia imaginar que aquele pai iria recusá-lo. Tanto é que ele fala. Qual a frase que ele diria ao chegar lá? Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não sou digno de ser seu filho. Né? Me coloca como um trabalhador simplesmente. Ele se encheu de coragem. Ele extravasou a humildade para voltar para casa, procurar seu pai. E o pai, como recebeu ele? De braços abertos. E o que a gente pensa disso? Se fosse hoje, quantos de nós faria isso? Todos. Mas o primeiro impulso, qual seria? Não, você não quis sua parte? Não te dei sua parte? Por que você desperdiçou? Agora vai trabalhar, vai cuidar da sua vida. Você já está bem grandinho. E a gente não faria isso, mas a gente pensaria. Né? Aí, como pai,
a gente iria recebê-lo. Talvez não tão amorosamente como o pai da parábola. Ia dar umas palmadas, ia brigar, ia chamar atenção, né? Ia tentar esclarecer mais, ia rezar um sermão e ia receber. Ele chega e o pai manda que os criados matem um novilho, coloquem sandálias, roupas limpas, para aquele filho, faz uma festa com dança, com música. Acabou por aí, gente? Não, né? A gente até pensa que poderia. Mas e o filho mais velho, desculpa? Puxa vida, aquele foi digno, não abandonou o pai, ficou lá o tempo todo servindo, não é? Trabalhando junto. Mas naquele momento que ele percebe que tinha uma festa, ele pergunta para o criado, o que está acontecendo? Ah, foi seu irmão mais novo que voltou e seu pai está fazendo uma festa. O que acontece com ele? Ele ficou feliz também? Ele colocou tudo para fora, não é verdade? Toda aquela raiva, todo aquele rancor que ele já guardava dentro dele, né? Que imenso amor pelo irmão, né, que ele tinha. Ele colocou todo o seu orgulho, né, deixou vir tudo à tona. A inveja, os ciúmes. Ele não entra em casa. E o pai insiste para que ele entre. Mas ele fala, esse teu filho, você faz uma festa para ele, esse teu filho que gastou toda a fortuna com meretrizes. Olha que quando ele fala esse teu filho, ele está exterminando o grau de parentesco que havia entre eles. A gente não faz isso de vez em quando? Quando a gente está com raiva? É aquele meu irmão, ou esse teu irmão. Na raiva a gente fala isso como quem diz, não é nada meu. Não tenho vínculo com ele. E na parábola ele fala exatamente assim, esse teu filho. E o que o pai responde? Esse teu irmão estava morto e voltou a viver. Aí ele fala, esse teu irmão, pai amoroso como ele era. Então aquele filho que ficou em casa, que parecia a nosso ver o filho correto, o filho obediente, que seguia as orientações do pai, que cuidava da fazenda, tinha todo o seu verdadeiro sentimento, seu verdadeiro modo de pensar escondido. E a gente pode pensar o seguinte, aquele filho mais moço que foi embora é o filho pródigo, não é? Ele é chamado filho pródigo, é o exemplo da parábola. Mas o filho mais velho também é pródigo. Porque a palavra pródigo, ela significa, gente, um esbanjador, um desperdiçador, né? Uma pessoa que é muito generosa em determinada situação, que esbanja aquele dom, que esbanja aquela propriedade, aquela faculdade que tem. E aquele filho mais velho, ele também foi um esbanjador. Ele esbanjou naquele momento a oportunidade que ele tinha de demonstrar amor, compaixão, de ser também humilde, de ser amigo. Ele também desperdiçou essa oportunidade. Ele não entrou em casa. E Jesus mostra também nessa parábola Deus na figura do Pai. Ele não mostra um pai amoroso, um pai justo, justo porque quando o filho falou, me dá a parte da herança que me cabe, ele deu. Ele não ficou questionando, o que você vai fazer? Não posso dar agora, eu dou depois. Ele foi justo. Ele deu a parte da herança. Ele não reprimiu, ele libertou. Um pai que educa com sabedoria. E Jesus, ele quer mostrar. Talvez a primeira ideia dele seria mostrar Deus. Que até então, naquela época, o Deus que Moisés havia trazido era um Deus vingativo, cruel, não é mesmo? Que foi o que Moisés usou para poder atravessar o deserto com aquele povo na sua saída
né, do Egito. E Jesus, naquele momento, fala sobre isso também, nas entrelinhas da parábola. Lembre que ele está falando ali para judeus, né, para fariseus, para doutores da lei e para gentios também. Será que essa parábola ela é assim tão simples? Porque tudo isso está claro ali dentro da parábola. Ou será que tem mais coisas nessa parábola, gente? Tem mais, não é? Por que Jesus falou assim, eu vou pegar pesado? Né? Isso é uma citação minha. E contou essa parábola. Ele não estava ali cercado por fariseus e doutores da lei, né? Por cobradores de impostos, pecadores. Note bem, que a gente pode fazer uma analogia que Jesus tenha tido essa intenção na hora. Comparar aquele filho pródigo, o filho mais novo, que saiu de casa, aos gentios. Comparando aquele filho que ficou em casa, o filho mais velho, aos fariseus, aos doutores da lei. Porque como Jesus estava falando para eles naquele momento, o que pensavam os fariseus? O que pensavam os doutores da lei? Eles davam um extremo valor às aparências, ao culto externo das sinagogas, né? Eles cumpriam a lei rigorosamente. Eles não tinham a compaixão, não olhavam o semelhante com bondade. Eles colocavam para fora orgulho, né? A vaidade, toda uma imensa aprovação dos bens materiais, da vida material. Então, quando Jesus relata na parábola o filho que ficou em casa, ele está fazendo uma analogia com aqueles judeus que tinham o mesmo tipo de conduta. E ele compara o filho mais novo, o filho tido como o pródigo, aos gentios, aos outros judeus. Ele compara assim porque ele se reveste de humildade e volta para casa. Simples, pecador, desobediente, aos olhos dos fariseus e dos doutores da lei, eles não eram aceitos. Um gentil, ele poderia se converter ao judaísmo, mas ele mesmo, ele iria ser recebido, né? Melhor recebido pelos fariseus e pelos doutores, né? Mas só a segunda geração, os seus filhos, é que seriam tratados realmente ou novamente como judeus. Tal era a discriminação que havia. Então, quando Jesus propôs essa parábola e fez essa comparação, ele não falou conforme a gente está falando. Mas só faltava dizer assim, o que é mais importante? Um santo hipócrita ou um pecador confesso? Perceberam? Dá para casar essas duas citações com os dois filhos? E Jesus mostra a eles naquele momento, porque a visão que eles tinham de Deus ainda era aquela visão, digamos assim, arcaica, já que Jesus falava tanto de um Deus justo, de um Pai amoroso, né? Jesus mostra a eles, através daquele Pai, essa figura desse Deus, que perdoa, que ama, né? Que ama o perdão, que trata todos com igualdade, que não usa medidas diferentes para medir um e outro. Assim como ele, o mestre, fazia ali. Recebia todos da mesma forma, com a mesma igualdade. O que eles não aceitavam. Talvez Jesus tenha tido a intenção
de se aprofundar muito mais nessa apresentação desse Deus, que era aquele Deus que movia ele, e que ele passava aos seus discípulos também, e que o moviam da mesma forma. Quantas vezes ele disse, né? Eu e o Pai somos um. Muitos dizem que teria sido essa a intenção de Jesus naquele momento, né? Motivo que ele trouxe essa parábola naquele momento em que eles reclamavam do mestre por receber pessoas de má vida à sua volta. Aí seria essa uma outra forma de analisar e de entender a parábola do filho pródigo. Mas como nós havíamos dito, ela se aplica também às famílias. Será que Jesus não mostra ali, relatando aquele pai e os 2 filhos, a visão de uma família, gente? Será que as nossas famílias se assemelham um pouquinho com aquela situação? Será que em nossas famílias hoje e nas famílias daquela época, os filhos são todos cordatos, obedientes, amorosos? Será que numa família, num lar, todos são educados, convivem em harmonia? Não, a gente sabe que não. Tem a discórdia, o desentendimento, né? O ciúme, tem a raiva, tem a mágoa. E tem a revolta contra o próprio pai. Também. Esse é o retrato da família. Infelizmente. E tem exceções? Claro que tem. E por que é assim? Fomos criados para que fosse assim? Não, claro que não. A família, socialmente falando, é a célula máter da sociedade. A família é a base da sociedade. É na família, se nós formos falar religiosamente, é na família que nós temos a oportunidade de aparar as nossas arestas. Então, se eu não me dou bem com meu irmão, ou se não entendo bem meu pai, ou se existem divergências entre a mãe e a filha, porque nos reunimos ali justamente para acertar esses pontos, para aprendermos através daquela convivência a termos mais humildade, menos orgulho, né? A termos mais simplicidade, menos avareza, né? Mais amor, mais perdão, mais compreensão. Né? É muito comum a gente dizer assim, quando se referem a filhos diferentes de uma família, os dedos da mão não são iguais. Né? Nossas mães falavam isso, né? Se referindo que cada filho é de um jeito. E é mesmo como Jesus mostra, um era o filho mais velho de um jeito, o filho mais novo de outro jeito. Um ali aprendendo com o outro, tendo o exemplo do outro. E 10 filhos não cuidam de um pai. Um pai cuida de 10 filhos. E a gente analisar bem, de repente aquele pai correu o risco de 2 filhos não cuidar dele. Então, nós podemos vislumbrar que Jesus também nos fala de família nessa parábola. E Jesus nos fala, diante disso, de evolução. Nos fala de transformação moral. Nos fala de reforma. Através da situação dos 2 filhos, gente. Aquele filho mais jovem, que saiu de casa, que gastou o que tinha e que voltou para o lar paterno, ele deu início à sua transformação moral. E hoje nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Kardec, quando traz assim, olha, reconhece-se o espírita pelo empenho que faz em sua transformação moral, pelo empenho que faz em vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. Não é verdade? Não é fácil. Nós acabamos de ver a situação daquele filho mais novo que foi vivenciar a dor, o sofrimento para poder descobrir a importância de se transformar, de mudar
a sua conduta, a sua maneira de ver o mundo à sua volta. E nós vamos perceber também que o filho mais velho, estudiosos nos falam, gente, que, na verdade, nós todos nos assemelhamos em muito àquele filho mais velho. Por quê? Eles nos explicam. Nós fazemos cumprir a lei. Não é verdade? A gente faz tudo para andar na lei. A gente procura dirigir direitinho para não ser multado. A gente procura não arranjar briga e confusão para não ir preso. Né? A gente sabe que não deve consumir drogas, outras coisas, porque não vai dar certo. A gente sabe tudo isso. A gente procura seguir a lei. A gente age da forma como ele agiu, de uma forma tão profunda, que às vezes a gente acaba julgando, agredindo e desejando até o mal para o nosso semelhante, não é verdade? Porque tem que agir conforme a lei. O amor, a caridade, o perdão, vai assim passando longe de nós, porque nós queremos andar na retidão da lei. Dessa lei imperfeita que nós mesmos criamos, tal qual nós somos. E nós nos esquecemos que as verdadeiras leis que devem reger a nossa vida, que devem ser modo de conduta para nós, são as leis divinas, as leis de Deus. E elas estão tão bem escondidinhas na nossa consciência. Para colocar essas leis, para aplicar essas leis na nossa vida, tem que ter o quê? Amor no coração. E aquele filho mais velho, ele não tinha amor no coração. Ele não conseguia aplicar as leis de Deus. Não foi isso que ele demonstrou? Ele tinha rancor. Ele achou que ele fazia muito ali, na casa do pai. Que ele merecia uma festa também para participar com os amigos e que aquele pai nunca deu um cabrito para ele fazer uma festa. Ele cobrou. E o que o pai disse para ele? Filho, tudo que é meu é teu também. Porque Deus nos trata dessa forma. Tudo que está aqui ao nosso redor, que a gente costuma dizer, né? Tudo pertence a Deus. A nós é emprestado. Mas com um amor tão profundo para a nossa utilização, nós nos assemelhamos em muito a este filho mais velho. Será nós podemos ser chamados também de filhos pródigos? Vamos pensando. Será que nós vamos agir como o filho mais moço? Nos desfazer de orgulho, nos desfazer dos sentimentos inferiores, nos transformarmos? Será que nós vamos permanecer escondendo os sentimentos ruins, os sentimentos inferiores, como aquele filho mais velho, para jogar tudo para fora numa hora de raiva, de ira? Tem exemplos, gente, que a gente encontra no cotidiano da humanidade, que a gente pode parar e pensar. Olha, escuta só. Vocês lembram de Judas? Aquele que traiu Jesus? Ele ficou conhecido como traidor, não foi? A gente só lembra dele como traidor. Mas depois, quando ele viu Jesus na cruz, e todo o calvário do Mestre, ele se deu conta do que ele tinha feito. Ele se arrependeu profundamente. Porque ele esperava um Salvador poderoso, ele esperava um Salvador rico, que viesse e fizesse uma revolução, que transformasse tudo num
passe de mágica, que transformasse aquela sociedade, que transformasse as pessoas. E quando ele não viu, e quando ele viu que não era nada disso, acontece o que nós já sabemos. O beijo de Judas, a traição. Mas quando ele se deu conta e se arrependeu, nós sabemos que ele se retirou e que ele se suicidou, não é verdade? Esse é um exemplo para a gente lembrar. É o único exemplo? Não. E Pedro, gente? Vocês se lembram da história de Pedro? Negou Cristo 3 vezes. Não é? Depois, quando ele percebe o imenso amor do Mestre, que ele se dá conta da atitude que ele havia tido, ele se transforma. Ele se transforma de tal maneira que quando ele é condenado a morrer, crucificado também como Jesus, ele se considera indigno de morrer como Jesus. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Vamos pensando. E Paulo de Tarso? Ou melhor, Saulo de Tarso, que era um perseguidor dos cristãos, que matava os cristãos com base apenas naquela crença, naquela lei judaica que ele seguia tão rigorosamente. Perseguia e matava. E quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, que perde a visão, que ele se dá conta, que ele cai em si sobre o que estava fazendo, ele se transforma. Ele muda seu nome de Saulo para Paulo, não é verdade? Ele foi o maior divulgador do cristianismo, até ser condenado também. E o filho mais novo? Será que tem semelhança com tudo isso? Ele desceu no fundo do poço, comeu o pão que o diabo amassou, digamos assim, para perceber que ele tinha que se transformar, que ele tinha que mudar. Aí ele o fez. E nós? Nós vamos mudar quando? É uma boa pergunta. Aqui a gente tem uma visão das coisas. Quando a gente sai da porta para fora, a gente tem outra visão das coisas. Aqui nós estamos envolvidos numa esfera espiritual preparada, amorosa, né? O nosso pensamento é um. É difícil manter firme essa conduta, esse pensamento, essa ideia bonita. E aí nós vamos tomando atitudes que não são as mais felizes. Sabe? Tem uma história que talvez vocês já conheçam, mas ela retrata bem o Evangelho de Jesus nos dias de hoje. Porque eu sempre digo, o Evangelho não é para a gente achar que era só para aquela época. Ele está presente no nosso dia. E a nossa conduta revela a falta ou a existência desse Evangelho na nossa vida. E essa história muito atual, ela vai falar sobre isso. E ela conta, gente, de um pai que tinha seu filho jovem. E ele estava muito preocupado com aquele filho, porque ele estudava, mas ele era rebelde, não tirava boas notas. E aquele pai, como todo pai, preocupado com seu filho, falou: o que eu faço? Eu preciso, né, esclarecê-lo. Não tinha como. Ele virou para o filho e falou assim: olha, se você tirar boas notas na faculdade, se formar, eu vou te dar o carro que você tanto deseja. Nossa, o filho se encheu de vontade, se encheu de ânimo, estudou aquela faculdade de medicina,
tirando boas notas, melhorou a sua conduta e se formou. E no dia da formatura, na festa, ele estava ansioso, porque ele iria ganhar aquele carro prometido pelo seu pai. E ali, na hora do discurso, o pai entrega a ele o presente. Uma pequena caixa. E quando ele abre aquela caixa, tinha uma Bíblia. Aí ele fica visivelmente frustrado, decepcionado, e vai embora. Vai morar no campus da universidade, não dá mais notícias, e por mais que aquele pai tentasse entrar em contato e falar e conversar, ele desapareceu por muito tempo. Se formou, arranjou um bom emprego no hospital, e o pai dele acabou morrendo de desgosto e de tristeza, porque não se conformava com o que tinha acontecido. Procurado pela mãe, ele veio para o enterro do pai. E ali naquele momento, a mãe entrega a ele aquele pacote com o presente daquele dia, que ao sair ele havia largado para trás. Ele pega e leva. Quando vai colocar aquela Bíblia entre os livros na prateleira, ele percebe que havia um envelope dentro da Bíblia. Aí ele retira aquele envelope e lê a mensagem que estava escrita. E dizia assim: meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi, e aqui está o cheque para que você escolha aquele que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor, a Bíblia Sagrada. Nela, aprenderás o amor a Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever de consciência. Te amo, seu pai. E ele passou a amargar um grande remorso e ressentimento pela conduta que havia tido. Como curar esse remorso? Será que nós vamos ter que vivenciar uma dor profunda para fazer a nossa mudança, para trazer Deus para perto de nós, para vivenciar o amor, a compreensão, compaixão, perdão? Com qual dos filhos pródigos nós nos assemelhamos? E vamos lembrar um detalhe. Jesus também é filho pródigo. Jesus também esbanja uma luta ferrenha para nos mostrar um caminho de luz. Jesus também é generoso ao extremo a nos mostrar um caminho de alegria, de paz na nossa vida. Jesus não se cansa, Jesus esbanja vontade, empenho, para que nós alcancemos o amor de Deus, trazendo Deus para o nosso coração. Jesus também é filho pródigo, se analisarmos a etimologia da palavra. E nós? Somos os filhos pródigos? A qual deles nós nos assemelhamos? Não precisa responder. É só para a gente pensar. Agora, é uma forma muito triste de acabar o Evangelho, gente. Nossa, eu vi que todo mundo ficou assim. Que bom que todo mundo ficou pensando, né? Mas eu gostaria que a minha última palavra não fosse essa assim, tão triste. Que a gente não tem que ficar triste, a gente tem que ficar cheio de ânimo, né? A gente tem que ficar com vontade e com alegria, gente. A gente tem que agradecer, né, por tudo na nossa vida. Tudo tem seu propósito, sua razão de ser.
Então, eu queria finalizar com uma frase de um filósofo que eu acho o máximo, e ela não deixa a gente triste. É do Immanuel Kant. E ele diz assim: duas coisas me deixam maravilhado: o céu estrelado acima de mim e a moral existente dentro de mim. Então, gente, muito boa noite a todos, viu? Obrigado. E eu queria principalmente... Obrigada. Obrigada.